maldição está totalmente ligada ao desejo de infortúnio, seja ele causado pela raiva, vontade de vingança ou até necessidade de aprender uma lição, por que não? Na Bíblia temos o claro exemplo da maldição de Caim, onde Deus o amaldiçoa depois de mentir sobre o assassinato do seu próprio irmão. Por conta disso, a maldição acaba sempre se referindo a um pronunciamento concretizado por um poder espiritual e até mesmo sobrenatural, se estendendo a feitiços e até a magia. Mas desejar o mal a ponto de fazê-lo real existe muito além de qualquer texto sagrado. Dos gregos com seus deuses, ou de lendas urbanas, indo até a praga de mãe, isso mesmo. Muito mais benevolente quando diz que, caso não leve um casaco, passará frio. É por isso que no episódio de hoje a gente vai tratar sobre pragas e maldições daquelas mais famosas até aquelas mais desconhecidas. Por que não fazer uma grande série sobre isso? E a gente vai comentar sobre ela logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o Mundo Freak Confidencial. E eu, com o espírito de Senhor Zé do Caixão, vou amaldiçoá-lo. Você que está ouvindo, Rebeca, Juliano, Aldebaran de Touro, se você não passar esse podcast para mais 5 pessoas, uma coisa muito ruim vai acontecer. Eu vou aparecer nos seus sonhos hoje à noite, te dar um susto. E pra hoje já temos aqui a nossa queridíssima Era Croft. Eu acho que todo mundo aqui pensou no Zé do Caixão e eu já estava preparada também para lançar uma maldição e quem não passar esse programa para outras pessoas. Nem um pouco original. Bem brasileira, ora, bem brasileirinha ela, né? Referências brasileiras. Nosso Deus, Zé do Caixão, que muito nos amaldiçoou por muitos anos. E estamos aqui bem felizes por isso. Isso aí, isso aí. Temos aqui nossa queridíssima Gabi Larroca, que está larouca hoje. Eu sofro de uma maldição desde que eu conheci o Andrei. A minha vida piorou muito desde que eu comecei a conviver com ele. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, gente. É a maldição Andrei Fernandes. Quem aí também sofre disso pode compartilhar aqui tudo que o Andrei já trouxe de ruim pra você. É a maldição da inveja. Quando a inveja bate aqui e volta. É isso que acontece aqui nesse corpício lindo que Deus me deu. E temos aqui também a presença ilustre dele, que já participou com a gente, mas que participa todo episódio, como nosso editor, queridíssimo Murilo. Fala aí, Mu. E aí, gente, vocês estão bom? Eu, lendo essa pauta, lembrei de uma coisa que eu não... Assim, eu fico meio triste de lembrar, mas quando eu era um adolescentezinho, o rockista, gostava de rock, eu queria entrar no Clube dos 27. Olha que ideia de rico. Que horror! É, caralho. Adolescente, né? Jovem é isso, né? É isso. Jovem é isso aí é um excelente resumo. E você não sabe o que é a maldição, né, do Clube dos 27, você já vai saber. Mas antes da gente começar esse episódio, eu tenho 2 recadinhos bem rápidos pra você, que a gente teve que avisar na emergência. A gente anunciou na semana passada
o evento do Aconteceu Comigo ao Vivo, que é a nossa volta, né, pós-pandemia aí com os eventos do Mundo Freak. Eu tenho certeza que tá todo mundo muito ansioso. Tenho porque em uma semana todos os ingressos esgotaram. Então assim, hoje, na data de publicação desse episódio, é dia 1º, né, 1º de junho. O evento acontece no dia 15. A gente tá disponibilizando agora, nesse momento, um formulário, porque eu sei que teve muita gente que ficou de comprar justamente porque tava esperando a virada do mês, a virada do cartão, etc e tal. Então a gente vai deixar esse formulário no post, e se a gente vê que tem um número bacana de pessoas, a gente vai abrir uma segunda noite de show, tá? Com as mesmas histórias e tal. É o mesmo evento, basicamente, mas pra quem ainda não conseguiu comprar os ingressos. Se a gente conseguir esse bom número, a gente vê que, pô, tem potencial pra você que pretende comprar e comparecer. Poxa, vai ser muito maneiro. Então, acessa lá o post desse episódio, lá no mundofreak.com.br. A gente vai estar disponibilizando esse formulário também nas nossas redes sociais, então fiquem ligadinhos quando esse episódio estiver saindo, que a gente deve deixar esse formulário aberto até a semana que vem. Então, corre lá pra assinar se você quer mesmo comparecer. Bem, todo mundo sabe que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, então um beijo, ó. Papai Spotify tá aí, garantindo a nossa retaguarda. E temos outros projetos também, que esses são de maneira independente. Pra você que não sabe, o Criminologia, o Aconteceu Comigo e diversos outros projetos secretos que estamos desenvolvendo, eles são todos independentes. E pra isso, a gente conta com uma colaboração pra continuar sobrevivendo e produzindo aqueles podcasts legais que a gente sabe que você gosta. Porque aqui, ó, tô vendo aqui os downloads, continua acontecendo. Então, caso você tenha seu coração tocado e fale, poxa, acabei de desassinar o streaming que eu achei que não tava valendo a pena. Você não precisa pagar valor de streaming, porque no Apoia-se do Mundo Freak você já recebe um beijo quente no pé da orelha por estar ajudando podcasts independentes, que, né, não tem grandes investidores aqui com a gente. Então, galera, a gente sempre recomenda, vai lá no apoia.se/confidencial, e a gente fez uma pequena alteração, que isso não vai alterar em nada para quem já apoia a gente, nos valores que a gente apoia, mas a gente fez um pequeno acréscimo, porque a gente acha que faz mais sentido R$10 ao invés de R$6. Por quê? Porque a gente entende que isso não vai fazer tanta diferença no orçamento aí da família. A gente entende que quem se sentir um pouco apertado não tá nem contribuindo. Eu acho que por causa de um monte de outras coisas também, o encarecimento das coisas, alta do dólar, inflação, um monte de coisa que tá custando cada vez mais caro produzir essas paradas, a gente acha que fica melhor um valor mais fechadinho, mais redondinho aí pra você, que também não altera tanto o negócio, né? Eu acho que é um acréscimo que não pesa pra ninguém. Então, a partir de agora, se você quiser apoiar o Mundo Freak Confidencial, a gente recomenda você começar com um apoio de R$10, que já vai fazer a gente feliz pra caramba. Cara, R$10 é uma passagem de ida e volta na tua cidade. Você sabe disso. E é o tempo que você passa aqui escutando a gente ao invés de sair de casa. Medo de se assaltar? Não tem essa. O Mundo Freak tá com você dentro de casa, escondido, né? Não quer ver aquele seu amigo chato? O Mundo Freak tá ali te ajudando a ficar fazendo alguma coisa dentro de casa. E na rua também, né? Porque no ônibus você escuta, no carro você escuta em todos os lugares. Então, pensa aí com carinho se nosso conteúdo independente vale a proposta, porque a gente tá muito feliz em ajudar e trazer essa felicidade em nome dos mistérios para vocês, galera. Então é isso, vamos falar sobre maldições famosas? Começar com uma que a gente já retratou aqui no Mundo Freak Confidencial, e a gente cita ela em alguns momentos, então dá pra gente falar rapidinho, só pra relembrar, né? Que foi o episódio número 135 do Mundo Freak Confidencial, A Maldição do Tutankhamon. E assim, um dia eu quero chamar egiptologistas, né, pra gente falar um pouco mais de Egito, com um pouco mais de profundidade, mas a gente aqui é um Mundo Freak, a gente sabe que a gente é especialista em maldição, né? Então a gente também consegue falar tudo aqui. E, cara, essa é uma maldição clássica, né? Que o pessoal liga, né? Já foi também muito desmistificado, né? Vários céticos colocam opiniões muito, muito interessantes sobre. E eu, particularmente, não acredito tanto na questão da maldição em si como lenda urbana, mas eu acho que eu tenho uma leitura bem diferente desse caso aí, né? Mas, poxa, Gabi, você tá careca de saber da maldição de Tutankhamon, né? Eu queria só fazer um comentário, já que a gente tá falando de Egito, porque não dá pra passar, né, sem pensar essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Eu acho muito interessante essa maldição, assim, de um ponto de vista histórico mesmo, né, porque quando a gente fala da maldição do Tutankhamon, ela é do começo do século XX, então ela tem toda
uma relação com exploração, com orientalismo, com a ideia do Oriente como outro, né? Essa cultura que pode trazer algo, um sobrenatural, ou até mesmo o medo do desconhecido, né? Então eu acho que ela é um exemplo de como as maldições, elas muitas vezes andam lado a lado com o contexto histórico em que elas estão, sabe? E acho muito interessante, assim. Eu, pessoalmente, não acredito muito nela, eu sou mais cética. Pra outras, eu acredito, eu não sou tão assim, mas eu acho que aqui tem muito a ver com esse medo do desconhecido, assim, essa coisa do a gente não sabe o que a gente vai encontrar, tem toda essa ideia meio exótica, entre muitas aspas, que o Ocidente adora colocar no Oriente, ou na África, ou em qualquer outro lugar, sabe? Isso eu acho que é bem interessante. Essa questão do que a Gabi falou do exotismo, né? É uma pegada que ainda estava forte ainda, né? Que é começo do século XX. E tinha uma parada muito forte também na Inglaterra, que era o que a gente já falou também muito no Mundo Freak, que é a egiptomania, né? Isso. Então tinha esse sentimento muito forte, mas eu acho que já nessa época, não sei se o Egito já estava independente, se, né, era por aí nessa época, mas já estava meio que mudando, né? Essa questão da Inglaterra super colonizadora, os players estavam mudando, né? Quem tinha mais poder e tal. Então acho que essa maldição parece que é um dos últimos resquícios, assim, da egiptomania, sabe? Que era muito forte no século XIX, né? Ah, sim, com certeza. Aí parece que é o último respiro, assim, e acho que é um dos mais famosos, né? Desse sentido de maldição, de reviver essa parada do exotismo, da colônia, do Egito e tudo mais, né? Nossa, vocês me fizeram pensar nisso é forte essa coisa do exotismo, né? Eu tinha esquecido disso como maldição completamente, e eu sei que é famoso, eu também conhecia sim, mas eu tinha esquecido porque na minha cabeça eu substituí apenas por rituais fúnebres. E as últimas vezes que eu pensei sobre Egito, né, que eu li sobre Egito, né, eu fiquei pensando sobre os rituais fúnebres. E realmente, né, o quanto quando é com o outro passa a ser uma maldição daquilo que tá todo mundo fazendo, que seria no sentido de rituais fúnebres, né? Nós estamos, além do desconhecido, no sentido de mistério, morte, mas falando de sociedade, né? Falando de como nós vivos nos enxergamos, né? E como a gente enxerga o outro, né? E eu acho que isso também faz muito parte dessa lógica exótica mesmo, né? Porque até mesmo quando a gente liga a esse Egito antigo, Egito amaldiçoado, né? A gente tá ligando ao Egito antigo, né? Da antiguidade, como se fosse uma nação que dava muito mais importância ao fato da morte, quando na verdade era uma cultura muito mais rica do que isso. Só que o que sobreviveu até hoje foram as pirâmides, que são os grandes santuários onde as pessoas enterravam os mortos. Então olha que interessante, a nossa percepção de cultura daquele povo é voltada a isso, né? Assim, a gente vai lembrar do Livro dos Mortos, mas não é sobre isso. Poxa, é uma parada que, vai ter o culto da vida, né? Do Rio Nilo, que vai ter ali em volta, né? E são coisas que a gente só foi aprendendo um pouco depois, né? Desde que a gente começou, né, a estudar mais sobre isso através dos séculos e tal. E acho que o Murilo toca bem nessa questão da egiptomania, como um final dela, assim, né? É nessa época ali, 1920, alguma coisa, né? Ali mais ou menos no início do século XX, que, por exemplo, o Crowley tem a revelação de Telemann, né? Que vai pro Egito, né? E tem ele vai editar uma entidade, dito livro, que depois ele vai identificar como um deus grego, né? Que hoje a gente sabe que não era um deus grego porque, enfim, a lógica teológica de Telema não tem muita coisa a ver com a parte mitológica egípcia depois que a gente foi descobrindo algumas outras coisas e tal. Mas, de fato, deve ter sido um dos últimos respiros. E o Murilo arranhou, porque também tem outro elemento na Inglaterra nessa época, e que também existe até hoje, muito forte, que é aquela cultura dos tabloides. Então, a imprensa marrom também foi uma das responsáveis por propagar muito disso. Então, quer dizer, a maldição de Tutankhamon, é meio esquisito falar, né? De Tutankhamon. Ela é um evento nexo de diversas coisas que estavam acontecendo naquela época e naquela região, naquele eixo Inglaterra-Nilo, né? Então seria muito difícil a gente acreditar numa maldição, talvez em outro contexto histórico que a gente esteja vivendo. Então isso é muito maneiro quando a gente para pra analisar o que seria a morte das pessoas que abriram a tumba, né, daquele faraó e morreram. Talvez hoje ia ser só não. Então, 5 pessoas morreram porque entraram numa tumba fechada, isolada hermeticamente por causa das bactérias, por causa de doenças ligadas a isso, aos maus tratos, né, de pessoas que trabalhavam lá, né, e coisas nesse sentido. Mas é muito interessante. E pra mim, por exemplo, eu faço uma leitura muito interessante que é o seguinte: talvez
Mas, se a gente for pensar num reencantamento do mundo aqui, mesmo, maldição não existe, Andrei. Não existe? E tal, eu não tô aqui pra defender a parte necessariamente só esotérica e tal. É claro que tem uma explicação científica pra tudo que aconteceu, mas eventos aconteceram depois que maldições foram jogadas. E pra magia isso é tudo. E você pode explicar cientificamente, mas a concatenação daqueles eventos, talvez aí, do fim de uma cultura super desrespeitosa com relação àquele povo, ao trabalhos, né, de exploração, meio que culminaram num resultado negativo pros exploradores, né? Que depois vão roubar a tumba, né, e coisas desse sentido. Então eu acho que é uma justiça poética, né? Se você não quiser ir pro lado esotérico, você pode acreditar que é uma justiça poética, né? Nesse sentido, né? Que afetou muita gente, né? E claro, pra quem não sabe, tá dando mole aí, a gente tá falando de 1922, né? Que a gente tem essa câmara funerária achada em novembro daquele ano. Então a gente tem as escavações e a gente tem o Carter, né? Que é um dos caras que tava, o Howard Carter, que descobre a tumba, né? E eles vão escavar e na abertura, pessoas começam a adoecer, né? E tem algumas mortes em volta que não tem nada a ver com adoecimento por causa das bactérias, mas tem a ver apenas com coincidências esquisitas mesmo, né? Sei lá, né? Vai que, né? Não acredito em bruxas, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que tem alguns pontos muito interessantes quando a gente fala, principalmente da maldição do Tutankhamon. Primeiro que, pegando um gancho nessa ideia de egiptomania, é que não só na Inglaterra, mas até hoje a gente tem um grande fascínio pelo Egito, assim, né? Assim, sim. Por nós e pelo resto do mundo. E pelo Egito, né, antigo, esse Egito dos faraós e das pirâmides. Tem todo um lore que foi criado no imaginário coletivo sobre isso. Então, eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um joguinho de computador que era você descobrindo o Egito, e eu achava o máximo, assim. Então tem todo esse interesse, esse fascínio, por ser uma cultura que é muito antiga, mas que também tem os seus resquícios. Então a gente tem as pirâmides, a gente tem ali essas escavações. Atrelado a tudo isso, quando eles descobrem a tumba do Tutankhamon, né, que é 1922, e o Egito fica independente do Reino Unido em 1922 também, é o mesmo ano cravado da independência do Egito e da descoberta da tumba, e além de tudo isso, tem o fator de eles estarem procurando há muito tempo essa tumba. Hoje, parece algo muito simples. Tá ali, né? Mas tem pirâmides que nunca foram abertas até hoje. A gente não sabe o que tem lá. Não sabe como entrar. Não sabe se entrar não vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer provavelmente, porque é muito tempo fechado, assim. Se você coloca isso em contato com o ar, vai acontecer alguma coisa. Mas, então, tem toda essa aura de mistério por algo que você não conhece, no sentido de que você tá procurando há muito tempo. Você não tem ideia do que você vai encontrar lá dentro. E é algo esperado, né? Você tem os relatos, você quer encontrar aquilo, você quer ter a materialidade daquilo. E outra coisa também, Gabi, é que além de toda essa áurea de mistério e tal, tem uma coisa que dizem que o próprio Carter, que era um dos escavadores, eu acho que era o cara que tava principal lá, que era o escavador, depois que foi descoberta a tumba, ele começou meio que espalhar um pouco essas histórias de maldições e coisas do tipo, meio que pra manter as pessoas meio longe, nesse sentido, assim. Então, foi uma série de eventos, né, que foram acontecendo. Começa então com essa questão da egiptomania, aí eles descobrem, isso reverbera no mundo inteiro, aí já começa meio que os caras jogar meio que umas lendas pra deixar as pessoas longe, e aí depois disso começa a acontecer as coisas de fato aí, que as pessoas começam a morrer, né? E o entretenimento cinematográfico, né? A gente tem aí outras civilizações tão antigas quanto, e com outros mistérios às vezes até parecidos, mas que não foram tão exploradas assim no nosso entretenimento. Mas no caso do Egito, né, como a Gabi falou, tem essa coisa que todo mundo tava desejando, e aí tem essa coisa visual, né, das pirâmides, e tem o deserto, e aí como isso foi divulgado pra gente também, porque foi além de jornal, foi muita coisa de TV, eu lembro de Sim. Sabe, de criança mesmo, de ter muita coisa, assim, falando sobre isso. Entretenimento mesmo, sabe? Mesmo fantasioso, mas que acabou levantando ainda mais. E até confundindo o que era fantasia de entretenimento e o que realmente estava estudando. É a época dos pulps, né? Então você vai ter, por exemplo, além dos pulps de jornal, né? E publicações nesse sentido, a gente vai ter até o pulps como Tarzan, por exemplo, que é Tintin, que eu não sei se dá pra considerar um pulp, mas também bebia muito dessas histórias, é mais ou menos dessa época, do Hergé. Você tem muito daquela coisa do explorador branco que vai para aquela terra isolada e exótica e lá vai encontrar feiticeiros, animais monstruosos, né, que não eram monstros, eram rinocerontes e gorilas, né? Ou então, né, dentro desse contexto da magia, né, monstros evocados por
grandes feiticeiros da antiguidade, né? Isso é total temática de pulp. Então acho que até uma coisa foi influenciando a outra, né? A crença das pessoas influenciava o entretenimento daquela época, e o entretenimento daquela época criava meio que essa bolsa sociocultural do que era o imaginário popular coletivo daquela galera, né? Tem uma coisa também, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem o ouvinte também, porque eu não vou saber, mas vou cometer uma opinião aqui. Vou cometer uma opinião, hein? Eu não sei o quanto este povo, que também tão perseguido hoje em dia, né, foi resistente às colonizações em que outros povos já foram muito mais fechados, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura andina, né, nossa cultura aqui no sul da América, né, e que a gente também tem sobre povos antigos, mas a gente teve uma colonização que meio que impediu que isso saísse pra fora, sabe? Que se fosse mais falado sobre isso, exposto sobre isso. Eu não sei o quanto isso pesa também. Pro Egito é complicado, né? Porque o Egito, meio que todo mundo já passou a mão no Egito séculos e séculos. Pô, a gente... A grande treta da Cleópatra, por exemplo, né? A Cleópatra, ela tá muito mais próxima da gente do que muita gente acha, né? E ali ela já não era o... Tipo assim, não era a descendente original dos faraós. É o Egito mítico, né? Do Egito, daquele Egito, era outra coisa, né? Aí teve Napoleão. Pedra de Roseta. Tem o lance da Pedra de Roseta, né? Que foi responsável por a gente conseguir traduzir essas... Assim, a gente tá falando, não tem nenhum egiptólogo aqui, né? Então, vezes a gente pode dar uma canelada, mas... Cometendo várias opiniões, é isso? Várias opiniões aqui hoje. Várias opiniões. Mas, cara, é muita gente, tipo, Alexandre o Grande, a Cleópatra, os romanos, isso aí, naquele documentário Asterix, fala muito bem, né? Então, é isso aí. E sabe, tem uma coisa só sobre o Egito que eu acho que vale a pena a gente sempre pensar, é que se cria essa aura mística de morte envolvendo ali o faraó, também porque o próprio Tutankhamon, ele falece muito novo, né, porque tem vários, mas assim, esse em específico, ele morreu aos 19 anos, né, não deixou herdeiros, foi uma coisa meio que até assim, ele teve um machucado que infeccionou, malária, e morreu, então ele morreu muito jovem, mas eu tava pensando no que o Andrei falou há um tempo atrás, né, sobre essa associação do Egito sempre com a múmia, né, com os ritos fúnebres, e muito da múmia tem parte do cinema, né, então assim, isso é muito, muito vem essa imagética do cinema, mas também não tem nenhum problema a gente pensar no Egito enquanto uma sociedade fúnebre ou uma sociedade que coloca a morte como algo importante na sua sociedade, onde essa morte ela é, digamos assim, entre aspas, valorizada, porque a nossa ideia de morte, ela é muito diferente dessas sociedades antigas, né, então a gente tem um certo repúdio à morte, né? Essa coisa da morte... Claro, ninguém gosta de morrer, né? Ninguém gosta que os outros morram. Não é isso, assim, tipo, né? Sim. Não é essa questão. Mas tem uma asepsia, né? A gente tem uma... Exato. A gente afasta a morte da nossa sociedade. Tem um sociólogo, pra quem gosta de procurar um pouco mais, que é o Norbert Elias. E ele escreveu sobre vários assuntos muito interessantes. É ele quem fala sobre processo civilizatório, né? Mas ele também tem um livro que é curtinho, que chama Solidão dos Moribundos. E ele fala como a nossa sociedade, ela vai afastando as pessoas que estão morrendo do seu centro, afasta a morte e vai lidando, né? Pegando o termo que o Murilo falou, com essa asepsia, né? Então, assim, essa coisa de que é um tabu, não se pode falar, tem que afastar. E nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Então, eu também acho que a gente às vezes tem que pensar nessas diferenças que somos nós olhando pro passado. Não é gostar, né? Mas entender que aquilo faz parte de um ciclo natural das coisas, e por mais triste que a gente fica, e todo mundo é legítimo, é honesto, e todo mundo vai sentir essa tristeza da perda, é algo natural. E de certa maneira pode ser até celebrado, né? E assim, diferente, mas na prática, pero no mucho, porque nós estamos num país onde nós temos diversas práticas fúnebres. Ao mesmo tempo que somos pessoas que tentamos afastar a morte, tentamos afastar essa ideia de morte, mas nós somos um país onde a gente tem aí várias religiões, e tanto cristãs quanto esotéricas, que celebram também seus rituais fúnebres, né? Nossa forma de enlutamento, a nossa forma de lidar com isso também são rituais. São diferentes, mas tem esse mesmo senso, né, de se despedir, de velar as pessoas, né, de ainda esperar encontrá-las do outro lado, né. Aqui mesmo somos um programa, a gente fala muito sobre isso, onde falamos histórias de pessoas que têm relatos, né, sobre isso.
Então, eu acho que a gente tá falando, a gente fala, não a gente só nós aqui, mas, né, como sociedade, a gente fala sobre essa sociedade lá do Egito, mas a gente também tá fazendo coisas meio parecidas, né? A única coisa que preciso pra saber se é uma maldição de verdade ou não é saber as pessoas que morreram algumas pessoas, se elas eram todas inglesas. Porque se elas foram todas inglesas, então aí eu acho que foi uma maldição mesmo. É reparação histórica. Reparação histórica e é isso aí, entendeu? Ainda mais que a Gabi falou que foi a independência do Egito, entendeu? Então foi assim, ó, acabou aqui, a linha passou e agora vai começar a morrer e se mexer. Então é maldição mesmo pra mim. Bem, considerando que o Reino Unido, Inglaterra ali, tirou grande parte das coisas do Egito, estão em museus britânicos, né? Tipo, que você quer ver coisas do Egito, que não seja pirâmide, porque a pirâmide eles não conseguiram tirar. Mas se eles conseguissem, eles tinham tirado, tá, gente? Mas só porque não cabia no navio, né? Senão eles tiravam também. Mas é absurdo pensar que, sei lá, pra gente ver a Pedra da Roseta, a gente tem que ir no British Museum, né? E não no Egito, entendeu? Então, tipo, é reparação histórica, porque é um saque. Foi saqueamento, foi dizimando populações. Então, que se foda. Desculpa, mas... Tem que morrer mesmo. Não vem mexer. E tem outra. Eu, enquanto historiadora, eu fico horrorizada com a história lá do Tutankhamon, de quando eles descobrem a tumba, de que eles abrem ali o sarcófago, com um monte de gente ao redor, e eu fico assim, meu Deus, gente, vocês estão destruindo. Porque quando isso entrar em contato com bactéria e com outras coisas, puff, vai morrer, o que já tá morto vai morrer ainda mais. Que nem os papéis, né? Nossa, gente, vocês que não desmancha. têm ideia. Desmancha, estraga, entra em contato com bactéria, com ar, com fungo. Nossa senhora, que horror. Essa é a maldição real mesmo, né? As bactérias, os bichos, tudo, né? Isso é real, né? E até mesmo o cara, né? O cara tinha 19 anos e morreu. Nossa, gente. O cara tava doente, tava precisando de outras coisas, né? E por causa disso virou maldição, né? O cara só queria uma cura. Gente, com 19 anos naquela época era velho já, entendeu? Vou falar sobre uma maldição que é um pouco mais desconhecida aí pra galera. A maldição de Tippecanoe, também conhecida como a maldição de Tecumseh. É assim, é uma maldição dos 20 anos, ou a tal maldição zero, que é uma lenda urbana sobre mortes de todos os presidentes dos Estados Unidos que foram eleitos em anos que terminam com 0 e todos divisíveis por 20. Vou dar um exemplo. Eu tô pensando aqui tentando fazer conta. Isso é muito péssimo. Isso é uma maldição sacana. É muito difícil. É muito difícil. Em ano bissexto, entendeu? E só librianos. É muito específica, cara. Mas sabe por que isso é bizarro pra gente? É porque o americano é todo pichuruco das ideias. Vocês já viram como é que eles tratam o esporte? A quantidade de estatística inútil e desnecessária. Não é tipo assim, sei lá, aqui no Brasil, a posse de bola no futebol. A posse de bola. Pô, é interessante pra você ver o domínio do jogo. Cara, lá tem, tipo, quantas vezes a pessoa chutou com a perna direita, saca? Tipo, então o americano, ele gosta dessas merdas de ficar de estatística e de ficar prestando atenção nas paradas. Número 23. E ver essas porra. Sacou? Então é isso aí. E aí, o que acontece? Em 1840, a gente tinha o presidente William Henry Harrison, né? Que ganhou a presidência com o slogan Tippecanoe and Tyler Too, que fazia referência ao papel na vitória norte-americana na Batalha de Tippecanoe em 1811 contra um povo nativo, né? O Shawnee. Outra maldição aqui, mano. Vamos lá. Que assim, né? Mais uma vez a questão de expansionista dos Estados Unidos, matou um monte de indígenas, etc e tal. Há rumores de que essa maldição foi feita por Tenskwatawa, o profeta do povo, né? Do povo deles, do Shawnee. Harrison foi eleito presidente com quase 53% dos votos, mas morreu antes mesmo de se estabelecer no cargo. Depois de fazer um longo discurso de posse em um dia frio e ventoso. Então quer dizer que ele conseguiu fazer um discurso, né? Não foi tipo o Tancredo, né? Que fizeram um morto muito louco, dizem, né? Teve pelo menos ele... Tem a foto histórica, né? Mas isso é engraçado, né? Porque ele faz esse discurso de posse e tava ventando muito. Era um dia muito frio. E aí ele teria pegado um resfriado que se transformou numa infecção de pneumonia e ele morreu 30 dias depois. E foi isso.
A morte dele teria sido a primeira dessa maldição que atinge diversos outros presidentes vencedores nessa estatística bizarra do ano, né? Então, se o ano, naquele ano, que termina em 0 e divisíveis por 20, o presidente morre. A ideia é mais ou menos essa, né? Assim, ele morre de alguma forma estranha, porque todos os presidentes, eles vão morrer, né? Tem isso. Então, isso é um vício das pessoas, né? Elas costumam morrer em algum momento, né? Exato. É isso. E sabe, assim, o que eu acho, de novo, vou achar cética, mas a gente tá falando de 1840, sabe? O cara morreu por um infortúnio ali, sabe? Tipo, ok, pegou uma pneumonia. Hoje em dia, quem sabe, não morreria, porque a gente já tem um maior desenvolvimento médico e até de tecnologia, mas se a gente pensar no passado, tá bom que não é um passado tão passado assim, mas tipo, vamos pensar, né, um pouco mais pra trás. As pessoas morriam de maneiras muito mais, entre muitas aspas, bobas. Quer dizer que, tipo, que hoje elas não morreriam, entendeu? Também tem isso, assim. Ah, mas Gabi, aqui eu vou fazer o believer aqui, que, ó, esse foi o primeiro. Peraí. Não, eu só tô falando o primeiro. O resto daí já é... Todo mundo sabe que o Abraham Lincoln, ele pegou uma gripe depois de tomar um tiro, né? Foi isso que aconteceu. Claro que não. O Lincoln, ele virou caçador de zumbi. Ou é de vampiro? É verdade, é vampiro, alguma coisa assim, né? É vampiro. É, sim, sim. Isso. Ele forjou a própria morte pra virar caçador de vampiro. Todo mundo sabe. É horrível o filme, mas a ideia é boa. O zumbi eu confundi com Orgulho, Preconceito e Zumbis. Eu confundi com a outra reimaginação. Deixa eu falar um negócio porque vai chocar os ouvintes agora. Igual aquela sketch do Saturday Night Live que fala que é quando o americano descobre que a Beyoncé não é branca, né? Eu vou chocar agora o ouvinte. Gente, todo vampiro é um zumbi. Isso significa, se você tem fetiche de morder pescocinho, saiba que no final do processo tem um cadáver. Olha aí. Que horror. Forte. Grave. A denúncia, né? Colocar o emoji de alertinha ali no Twitter. Cara, a gente tava falando aqui do Abraham Lincoln e ele também seria um da maldição, né? Em 1860, ele, como a primeira pessoa a concorrer pelo Partido Republicano, e logo em seguida o país entra em uma guerra civil que duraria de 1861 a 1865, é no dia 9 de abril que o general Lee rendeu seu general Ulysses S. Grant, encerrando essa guerra de sucessão que dividiu o país entre nortistas e sulistas. Pra quem não sabe, é aquela guerra civil que rolou entre norte e sul relacionado à abolição da escravatura e mais umas outras coisas assim. Que a gente sabe que não foi bem isso também, porque o norte não era tão bonzinho quanto os filmes gostam de retratar, entendeu? Tem isso, A gente tá falando de estadunidense, entendeu? Eles são meio que tudo pau no cu, assim, né? Então... Não confiáveis nem um pouquinho, né? Apenas 5 dias depois, Lincoln é assassinado pelo simpatizante do Sul, John Wilkes Booth. O James Garfield foi eleito para a presidência em 1880. Então é de 20 em 20 anos mesmo, hein, gente? Ele assume o cargo em 4 de março de 1881, mas em julho do mesmo ano ele é assassinado por Charles J. Guiteau, porque não assumiu o posto diplomático e da administração do presidente Garfield, né? Ele acabou sendo enforcado por seu crime em 1882. A gente tem aquela coisa dos americanos também, que eles gostam muito de matar presidente, né? Eles têm tem isso também. Então, adiciona um pouco aí nessa estatística dessa maldição aí. Adiciona aí na conta do estadunidense, que é mais uma coisa de morte que eles gostam. A gente tem William McKinley, que é assassinado no segundo mandato em 1900. Então, ó, ele não foi assassinado no primeiro mandato quando a data não batia. Ele ganhou no segundo e batia, 1900. Sabe o que eu acho legal dessa maldição? É que a gente vai percebendo que a gente não sabe nada dos presidentes dos Estados Unidos. Porque aparece um monte de nome que você nunca viu na vida. Tipo, o Lincoln, ok, né? Daí depois o outro que vai aparecer, os próximos, tudo bem. Mas tipo, desculpa, William McKinley, gente, quem é você, amigo? Sabe? Mas é muito presidente, né? Vamos lá. A gente tem o Franklin Roosevelt, que quase não entrou pra lista dos amaldiçoados, mas entrou. Sua presidência começou no auge da Grande Depressão e terminou logo após a queda do Hitler. Ele morre em 12 de abril de 1945 com uma hemorragia cerebral. Mas... por seu terceiro mandato ter começado em 1940, um ano que termina com 0, ele é considerado parte da maldição de Tecumseh. A gente tem também quem? Ele, JFK. Deixa eu fazer aqui um adendo aqui. JFK, a gente fez um Mundo Freak sobre JFK há muito tempo atrás, só que ele é um podcast importante para mim, porque foi o primeiro que eu editei. Olha só.
Nossa. Olha o Marco! Mas aí não é Coitado. maldição. Aí foi Blécio, né? Coitado do Murilo, ele não sabia onde ele estava se metendo. Eu estava me metendo, nem Na sabia. casa de lunáticos. Decupei, né? Comecei só decupando, mas foi isso aí. Aí eu vi o nome aqui do Kennedy, lembrei, falei, olha só. Foi assim que tudo começou. Tem uma maldição no Mundo Freak que todo editor que edita um tema de presidente amaldiçoado, que é assassinado, ele vira fixo. Ele fica preso ao podcast por 50 anos. Ele fica preso ao podcast pra sempre. Em toda a sua imortalidade. Tadinho do Murilo aqui, vocês não sabem, mas ele está na câmera com os olhos bugalhados, gritando, batendo na tela, me tire daqui, me tire daqui. Fazendo sinais aqui. Vamos lá. Ele se tornou o presidente eleito mais jovem após sua vitória em 1960. E é claro que isso não impediu nada. Ele morreu. E é isso. Ele morreu. Enfim, ele sofreu, né? Ele tinha vários altos e baixos durante o curto mandato dele, incluindo a invasão da Baía dos Porcos, que foi um fracasso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos gostam de dar golpes, e aí eles tentaram invadir Cuba e se fuderam, né? A criação do Muro de Berlim foi durante a gestão dele, né? A crise dos mísseis de Cuba também. E ele morre. E é isso, assassinado. A gente já tem o nosso episódio. JFK, Conspiração Americana, Mundo Freak Confidencial, número 207. Escuta lá, gente. Fazem a maratoninha. Então vocês já conhecem, já. Inclusive, a morte dele, né? A morte dele foi aquela coisa bem televisiva, né? Porque ele tava numa carreata em Dallas, né? E naqueles carros, né? Conversíveis com a esposa, né? Falando com a galera e tal. Não existia Papa Móvel naquela época, mas não adiantaria nada porque ele também não era Papa. Ele é assassinado por, supostamente, Lee Harvey Oswald. Com uma sniper num quarto, no alto de um prédio, né? E várias teorias da conspiração falam sobre esse evento macabro. Muitas pessoas ainda questionam se mais indivíduos estariam envolvidos em um complô para matar o presidente. E é interessante porque a morte dele revive várias histórias macabras que assombram a família Kennedy há vários anos, né? Alguns dizem que a maldição da família Kennedy começou com o bisavô, o Thomas Fitzgerald, quando em 1842 descobriu um baú cheio de moedas de ouro em uma pequena vila irlandesa. E aparentemente essas moedas eram amaldiçoadas. E quando essa aldeia foi completamente destruída, o Fitzgerald fugiu com seu tesouro para Boston, onde usou para começar uma vida nova e um novo legado, né? Esse teria sido aí uma das questões aí. Outra história seria como o pai do presidente Kennedy pediu para um rabino e seus alunos parassem com suas práticas religiosas durante uma viagem de navio e com raiva o rabino o amaldiçoou e disse que seus descendentes iriam sofrer todas as suas vidas, caralho. E aí o infortúnio teria caído nessa história macabrólica aqui que vocês escutaram. A gente tem também a Rosemary Kennedy, irmã do presidente, que sofria com doenças psiquiátricas e foi submetida à lobotomia. Meu Deus, que horror, né? Sendo totalmente marginalizada da família, escondida do público. O irmão mais velho do presidente, o Joe Jr., morreu na explosão de um avião no nordeste da Inglaterra em uma missão enquanto pilotava na Segunda Guerra Mundial. Kathleen Kennedy Cavendish, a quarta irmã da família, morreu em um acidente de avião na França com seu amante, o Peter Fitzwilliam, do qual a família era contra por ser protestante, fazendo que a mãe dela, a Rose Kennedy, interpretasse a morte dos dois como um castigo de Deus. Você vê que, né, galera do bem aqui, né? Não, e eu acho que um dos piores mesmo, assim, é que em 1999, o John Fitzgerald Kennedy Jr., que era o filho do Kennedy, né, que é o menininho que quando você procura, tem até uma foto bem icônica dele fazendo continência ao caixão do pai, uma foto bem famosa. Ele morreu em um acidente de avião com a esposa, e ele tinha, tipo, 38 anos, e ele tava pilotando. Eles estavam indo pra um casamento, e, assim, sabe, eles dois eram o it couple, sabe, assim, aparecia em jornal, revista, todo mundo perseguia eles eram super, nossa, família real dos Estados Unidos, né? Ele tava pilotando um monomotor que caiu e eles morreram. Então, tipo assim, super novo também. O filho do Kennedy tem toda essa aura de mistério em torno dessa morte também. O que são pontos de vista, né? Eu tava conversando com o Andrei, que eu tava lendo, né, sobre a Mary Moe, e tem alguns livros, né, que falam sobre ela, que tem muita coisa sobre ela. Esbarra bastante, né, porque
ela se envolveu com eles e, para alguns escritores, os Kennedys eram um bando de playboyzinho, pau no cu do cacete, que viviam fazendo uma par de coisa errada e eram tipo os top, sabe? Enquanto que todo mundo mostrava eles como uma realeza, tinha um monte de gente que achava eles um saco, mano. Ponto de vista. Devia ser Succession, né? Não duvido nada. Ah, sim, com certeza. É muito poder, muito dinheiro. Muito playboyzinho mesmo, né? Isso aí, playboy. Playboy fazendo playboyzice. E aí, temos aí uma questão, gente. Porque em 1980, Ronald Reagan se tornou o homem mais velho a ser eleito presidente, uma figura importante durante o colapso da ex-União Soviética, né? Em 1981, John Hinckley tentou assassinar, mas esse conseguiu sobreviver com atendimento médico rápido, né? Ele teria sido o primeiro a evitar a maldição, né? Sabe o que é essa história do Reagan? É aquele bom e velho ditado que vaso ruim não quebra. Porque esse cara era o pau no cu. Esse é o presidente pau no cu, sabe? Quando você vai pesquisar as coisas do Ronald Reagan, você fica assim, puta que pariu, por que não mataram o velho, entendeu? Porque o cara, ele era um pau no cu de primeira, assim, tipo, olha, de verdade, só tenho a falar isso. E eu falo com propriedade, tá? Porque eu estudei o governo dele no mestrado, então se alguém vier me encher o saco, antes eu vou falar da minha carteirada, tá? Eu estudei contexto dos Estados Unidos nos anos 80, conheço de cabo a rabo tudo que esse merda aprontou, entendeu? Tô com a Gabi também. Sabe? Além de conhecer a Gabi e o trabalho dela, esse cara fez muita merda. E eu ia até cometer outra opinião, mas perguntar, né? Meu, assim, o cara ali foi muito merda mesmo, entendeu? E em termos grandes, assim, sociais, entendeu? Poderia ser uma não coincidência tentarem matar ele dentro de uma suposta maldição para que ele entrasse nisso, porque olha, o que tinha de gente querendo fazer isso não era um pouco não, hein? Mas então ele escapou, né? O que será que aconteceu? Então. Porra, aí a maldição virou pras outras pessoas, né? Tipo, a maldição era ele tá vivo. A maldição recaiu sobre todo mundo que ele não gostava, entendeu? Ou seja, todas as minorias possíveis, que não são minorias, né? Mas tudo bem, todos os grupos sociais que não são homens brancos, cristãos, héteros, ele odiava. Então é mais ou menos isso, entendeu? E essa maldição meio que foi quebrada mesmo, mas que ela sempre aparece, né? Porque a gente teve o George W. Bush eleito em 2000, aparentemente amaldiçoado, também sobreviveu a 2 tentativas de assassinato e várias supostas conspirações durante seus 2 mandatos. E o próximo presidente que pode estar à mercê da maldição é ninguém mais, ninguém menos que Joe Biden, eleito em 2020. E aí? Será sim? Será que vai? Eu vou dizer que o velho, ele não tá nos melhores dias não, viu? Ele tá pra lá de Bagdá, mas não sei se é assassinato não, viu? Pode ser só a vida acontecendo, né? Vamos lá então, gente. Temos aqui também uma maldição clássica que a gente já citou aqui no Mundo Free Confidencial. E aí eu não vou lembrar exatamente qual episódio. Se algum ouvinte tiver alguma ideia, por favor, deixa nos comentários, cita a gente nas nossas redes sociais. Que eu lembro que a gente já falou sobre isso, né? Que é a maldição do filme A Profecia, né? Que é fortemente influenciada por filmes que carregam algumas maldições em suas produções, né? Então a gente tem o Bebê de Rosemary, que foi bastante polêmico na época. O próprio O Exorcista, que foi também bastante marcante. Infelizmente, não ficou de fora. Poltergeist. Poltergeist também? Poltergeist. Porque Poltergeist tem uma das maiores maldições, assim, de lore, assim, pra quem acredita. É um dos filmes que mais tem esse tipo de coisa. Poltergeist e também um dos nossos nenenzinhos, queridinhos, que inclusive está no livro O Melhor Terror dos Anos 90, O Corvo, né? Sim. Que, pô, maldição e acidente real, né? Qual é a história do filme A Profecia? A gente tem o Robert Thorne, que aguarda ansioso o nascimento de seu filho. Então, ele é notificado da morte da criança. A criança morre durante o seu nascimento, né? Tomado pelo desespero e medo de que sua esposa, que já havia perdido outras crianças antes, nunca
se recupere dessa perda, né? Por influência de um padre, Robert toma a decisão de adotar uma criança nascida no mesmo horário que seu filho, sem que a sua companheira saiba. Isso aí que é responsabilidade emocional, hein? Isso aí, criança. Isso já começa errado, entendeu? O plot já começa errado. E aí, claro, gente, tem spoiler, mas, pô, pelo amor de Deus, né, gente? É um filme de 90 mil anos, né? A gente acaba sabendo depois que o filho biológico de Robert, na verdade, é assassinado para que Damien chegue às mãos de Robert, né? Que é um embaixador dos Estados Unidos. E o filho adotivo, né? Que faz parte do complô, é o anticristo envolvido na maior potência mundial. E agora a gente tem a criança do demônio. E é interessante porque com o autor que faz o pai do Damien, o Gregory Peck, que situações absurdas começaram a acontecer. Logo depois de assinar o contrato, o filho na vida real acaba tirando a própria vida. Olha que horror, né, gente? Isso é horrível, né? Tragédia. Mesmo de luto, ele não desiste da produção, embarca em avião rumo às filmagens. Só que aí, o avião é acometido por uma tempestade. E esse é só o começo de vários problemas que o avião que a equipe estava vindo passou, né? O voo do produtor, o Mace Neufeld, também sofreu com mau tempo, sendo atingido por um raio. E o avião alugado para transportar a equipe técnica acabou sendo emprestado para outros passageiros, caindo minutos depois da decolagem, matando todos a bordo. Um dia antes, né, o hotel onde o diretor do filme, o Richard Donner, ficaria hospedado acabou sendo atacado por uma bomba, e o restaurante que a equipe jantaria também sofreu um atentado pelo IRA, né, que é o Irish Republican Army, né, que é um grupo terrorista revolucionário de independência da Irlanda, né? Pra quem não sabe, o Reino Unido é uma nação não independente, né? Você tem vários países ali dentro, né? Dominados pela Inglaterra. O ator que interpreta a criança do mal, né? O Damien, segundo a equipe, era muito parecido com o personagem, onde às vezes era até difícil controlar ele durante as filmagens, nas cenas mais intensas, né? E segundo o diretor, o Harvey começou a se debater e agredir o ator que faz o pai, né? O Gregory Peck, mesmo depois dele gritar que a cena havia acabado. Então o garotinho tava encapetado ali também, né? É o ator de método. Ele é o Leto, né? Que leva rato pro... Ai, credo, não compara a coitada da criança com aquela coisa ambulante. Mas sabe, eu acho que tem uma questão ali, principalmente nesse ponto do menininho, né? Que agora eu não consigo lembrar o nome do ator. Mas, gente, trabalhar com criança em set é muito difícil, né? Então, assim, você tem que ter uma preparação. Na grande maioria das vezes tem que ter psicóloga, professora. Então, às vezes eles não conseguem distinguir a realidade e a ficção, sabe? E a gente nunca sabe o que tá passando ali na cabeça da criança, ou até mesmo assim, se não tá cansada, se não tá frustrada, quantas vezes ela já não fez a mesma tomada, sabe? Também é uma criança no final das contas, sabe? É isso que você falou de psicólogo. Não sei se nessa época, será que eles tinham esse cuidado já? Você vai fazer o filho do capeta, tá? É, então... E aí bota a criança lá sem nenhum tipo de suporte, assim. Aí eu não sei. Eu sei que, por exemplo, no Chuck, mas daí já é bem mais pra frente, no primeiro Brinquedo Assassino, que tem o menininho, né, que faz o Andy, eles colocaram psicóloga, colocaram, tipo, meio que uma professora de atuação, sabe, que ele conversava com ele, eles não faziam ele ter tanto medo, mas eu não sei, porque aqui a gente tá falando de anos 70, né, e era tudo vale. Mas eu acho que vale lembrar que é uma criança, né, e às vezes eles estão só frustrados e não sabem muito bem como direcionar essa frustração, né. Ou realmente ele tem alguma coisa dentro dele e... E o filme não foi nada atuado, foi tudo real. Eita. A gente que acha que foi filme, né? Que foi ficção, né? Isso explicaria muita coisa do mundo de hoje, viu? Eu acho que esse peso bíblico também, né? Numa sociedade cristã que a gente vive, pesa muito, sabe? Eu acho que... Mesmo que não tivesse, só a fantasia em volta desse filme já é uma aura, já cria um conceito para que as pessoas realmente vejam isso, sintam isso e vá acreditar que aquilo realmente está acontecendo, pode ser influenciado. Porque diretamente, numa das religiões, né, que a gente tem mais, assim, atuação, e mesmo quem não é praticante, acaba vivendo indiretamente isso, né? Eu acho, no geral, assim, filmes de horror, e a gente vê como sempre são filmes de horror que tem essas maldições, né? Nunca é um filme de comédia romântica onde tem a maldição de algo, assim. Tem muito esse lore do horror, esse medo de que o horror ele saia da tela e se concretize de alguma forma. Ou até mesmo aquela coisa mais velha de dizer que filme de horror atrai coisa ruim, sabe? Tem muito disso, assim. Então...
acho que tem uma semelhança aí com o gênero. Mas no caso da profecia, o que eu acho muito interessante, e super concordo com o que a Ira falou, que é mexer com essa temática e com essa imagética do catolicismo, né? Então, mexer com o diabo, essas coisas sempre chama atenção, as pessoas sempre ficam com medo, tá chamando, né? Tá atraindo, mas eu assisti um documentário uma vez sobre a maldição da profecia, e eu não lembro agora se foi o diretor, que é o Richard Donner, ou se foi o produtor do filme, que é o Harvey Bernhard, que falaram assim, ok, a gente passou por várias, né, infortúnios, mas ninguém morreu, ninguém terminou muito machucado, né, assim, tipo, da nossa produção. E ele falou, e no final das contas, o filme fez muito sucesso. Daí ele falou, a gente ganhou muito dinheiro e ficou muito famoso. Daí ele fala assim, então eu acho que no final das contas não foi meio uma maldição, porque se o diabo tivesse ali envolvido, ele não tava indo contra nós, ele tava indo a favor, porque o filme foi um sucesso de bilheteria. Então, assim, tipo, eu achei muito espirituoso ele falando isso, porque, sabe assim, achei muito engraçado, porque realmente, assim, o filme foi um sucesso, então será que é uma maldição mesmo? Maldição pra quem, né? Exato. Exatamente, maldição é um ponto de vista. Fizeram mais 2 filmes sobre a história do Damien, né? Tipo, é um filme clássico de horror até hoje, então... Aproveitando que a Gabi puxou, né, sobre isso de filme também, de falar sobre isso, né? Eu não curto muito comédia, gente. Eu sou uma pessoa que lida meio estranho com humor, né? E a Gabi fez essa relação. Não se faz isso com filmes com outros gêneros, por exemplo, né? E assim, como que a sociedade vê e como que a gente se vê, né? E a Gabi falou muito bem sobre... Relaciona isso a filmes de terror, né? De colocar maldições. Mas quando eu vejo filmes de casamento, por exemplo, e toda aquela situação de casamento, onde é vendido, onde é louvável, como se fosse uma linda história romântica, eu penso naquilo como uma horrível história de terror. Eu penso naquilo como, meu Deus, que maldição! Principalmente filme de comédia, gente. Assim, eu acho que pra todo mundo, tá? Principalmente pra noiva, né? Mas é pra todo mundo. Então fica aquela situação onde a família não tem dinheiro, o pai da noiva, e fica todo mundo se metendo, e aquela treta, e aí vira uma dor de cabeça pros noivos, e aquela treta. Eu vejo aquilo, nossa, eu não tô achando engraçado, não, hein? Ira, você me deu uma ideia aqui, eu pensando aqui minha mente de compositor e de colocar efeito sonoro, de colocar trilha de terror num desses filmes de casamento, que realmente acontece um monte de coisa densa mesmo, né? Como se fosse suspense. Eu vou colocar uma trilha de terror desses filmes assim, que aí vira um filme de terror mesmo, é isso. Adorei. Adorei a ideia, quero ver, viu, Murilo? Porque eu acho que vai ser isso, hein? A maldição dos 27 anos. O Clube dos 27 é uma das maldições mais conhecidas do mundo da música, além, é claro, das mais trágicas. O termo ele acaba se tornando bastante conhecido e divulgado depois da morte, né? Infelizmente, tirou a própria vida do Kurt Cobain, em 1994, quando seus fãs ligavam a idade do falecimento à do Jim Morrison, de Janis Joplin, de Brian Jones e de Jimi Hendrix, que morreram com 27 anos, né? Teriam morrido. Essa maldição, ela tem 2 fases, né? Ela tem a fase lá da década de 60, final da década de 60, começo de 70, que morreram esses gigantes, né, do rock, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. E aí, só que ela foi revivida depois, né, com o Cobain em 94, que as pessoas começaram a fazer essa ligação de grandes artistas do rock, né, principalmente, que morriam de formas trágicas e, claro, né, muito jovens, né, 27 anos. A gente tava até falando aqui nos bastidores, queimando pauta, mas relembrando agora, né, além do Murilo, que é músico, eu e a Gabi, a gente gosta muito de rock, a gente tem um certo gosto parecido, né? Calma aí. Foi muito engraçado isso. Além do Murilo, que é músico, eu e a Gabi, que a gente gosta muito de rock. Tipo, você tá colocando em pé de igualdade, né? Tipo, não, porque tem o Murilo, que é músico, e a gente que gosta muito de rock, né? A gente gosta, né? Ai, cacete. Enfim, essa é uma piada clássica pra quem gosta de som de rock, metal e passar por essa idade. E, pô,
Depois dos 27, né? Porque a gente já passou dos 27 faz tempinho, né? E ter passado, sobrevivido essa maldição, né? E antes de você passar, você fica naquele misto, né? De meio, uau, vou passar, não vou, né? Meio, não vai acontecer nada, né, gente? A não ser que você esteja se colocando em risco, né? Porque estamos falando de pessoas que também se colocaram em risco. Por mais que eu goste, mas existiu uma situação, né? Mas tinha essa impressão, né? Nossa, será que eu vou passar? Não vou viver isso? E tinha uma questão muito também do sucesso, né? Que é relativo, mas essas pessoas foram todos artistas de muito sucesso, né? Então a gente teve o Kurt Cobain, que era o vocalista do Nirvana, pra quem não conhece. A gente tem que falar isso também porque tem muita gente que não conhece, né? Às vezes a gente fala assim, você conhece o Beatles por uma geração Z, e às vezes não conhece. A gente que é mais velhaco. Né? Pô, e tem uma conspiração ótima dessa época aí, que fala que o baterista do Nirvana é o vocalista do Foo Fighters, né? Que não é, né? Pouca gente sabe disso. Então, tem essa é uma outra coisa da conspiração, assim. Rolou um doppelganger, uma coisa assim, é isso. Achei que vocês iam falar da teoria da conspiração que o Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia. Também tem essa. Essa é boa. O meu primo até hoje jura que o Paul McCartney morreu e todos os indícios estão lá. E eu fico tipo, aham. Assim aí, Avril Lavigne também já morreu, ia ter uma sósia. É isso que eu ia falar. Pô, mas Avril Lavigne, ela também dá umas brechas, né? Não, ela dorme no formol. É isso, ela só dorme no formol, gente. Ela fica ali em estado e... Dorme no formol. E aí, não tira foto? Coloca ali um papelão, pô, sabe? É meio estranho, né? É verdade. Essa foi foda. Eu ia ficar muito desconfiada, não é? Essa mina aí não existe não, mano. Tem um papelão aqui do meu lado pra tirar foto. Mas o que eu tava falando é que essa questão, como eu falei na intro, né? Eu tinha muito essa ideia do nossa, o sucesso e o grande artista que é incompreendido e tem problemas mentais e... Ele é tão genial, a vida dele é tão forte que ele morre cedo e deixa o seu legado pra... É o intenso, né? Pras próximas gerações e tal. E eu era meio que apaixonado por essa ideia, sabe? Uma coisa meio louca mesmo. Sabe o que te salvou? Ter virado editor de podcast. Exatamente. Tá Aí a vendo? maldição falou, não tem mais interesse. Não vai ser rico e famoso, né? Não, mas foi isso. Eu passei de 27, não tinha disco de platina, nada. Eu falei, bom, agora eu vou virar um editor, tá ótimo, né? Tô bem. Vou ficar vivo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu vi que muita gente tinha isso, né? Não só no rock, no rap também tem muito essa visão, como que é? Live fast, die. Die young. Sim. Die young, tem esse tipo de coisa, né? De você aproveitar a vida e tal, e não importa o que vai acontecer. Porque é uma coisa assim, que não falava muito, né? Muito dessas pessoas morreram porque eles também tinham muitos problemas psicológicos, né? E aí eu tava lembrando disso, que era uma coisa que eu romantizava quando eu era novo, e não é tão legal, né? Você romantizar você morrer aos 27 anos, né? Mas é que virou uma coisa muito forte mesmo, né? Depois do Cobain também, a Amy Winehouse também, ela faleceu aos 27 anos em 2011, né? E reaviveu toda essa mítica e tal, e aí esse clube dos 27 foi ficando cada vez mais robusto, né? De artistas muito gigantescos, assim, né? Pô, vou dizer que eu nunca fui muito ligado à música, mas... Cara, a Amy Winehouse eu dei uma sentida, viu? Né? Foi forte, né? Foi foda. Eu acho que essa relação também, né, é com o fato da pessoa morrer muito cedo, né, além dessa grandiosidade de deixar um legado, porque eu sinto muito isso com grandes escritores que morreram jovens também e morreram de doenças, né, muitos morreram jovens porque ficaram doentes, naquela época não tinha a ciência que a gente tem avançado. Tuberculose, né, escritor era tuberculose, né? Então um monte de cara aí morreu, né, um monte de cara e mina aí que eram escritores, morreram porque eram doenças e morria cedo mesmo, e aí ficava esse legado também, esse poder, né, sobre a pessoa, de ter deixado isso. E no caso da música também, né, porque eles estavam em situação de risco, todos eles estavam em excessos, né, muito excessos, sem julgamento ao que eles estavam fazendo, mas o fato de estar em risco, e aí morre cedo, né, então, pô, o jovem morreu tão cedo, pô, a vida levou e aconteceu isso, mas também tem essa situação contrária, né, não estava no momento saudável. Tem todo esse magnetismo, a gente tem esse magnetismo, né, de artistas, não só músicos, mas qualquer tipo de artista que morre cedo, gera um magnetismo, né, que você fica pensando o que a pessoa iria fazer também, esses artistas que eram muito grandes, né, então gera um magnetismo e a gente fica ligadão nisso. Tem banda que
que começa a ficar mais famosa depois que a pessoa morre também, né? Isso acontece muito. Acho que volta naquilo que a Gabi tava falando no início, né? Da gente meio que tentar se afastar da morte. Na real, a gente tá se afastando do que levou, né? Mas de tentar meio negar um pouco sobre isso, né? Porque assusta. Qualquer pessoa, né? A pessoa morreu cedo, a pessoa era jovem. Pô, morreu cedo, não aproveitou a vida, não fez outras coisas, né? Dá esse impacto. E aí, quando a gente tem, pô, música, né? Que é algo que mexe com a gente. Famoso, né? Pessoas famosas. É meio difícil mesmo aceitar que a pessoa morreu cedo porque aconteceu alguma coisa, né? Que deveria acontecer, sabe? E não um acidente, por exemplo. Exato. Ô, Andrei, você acredita em alguma dessas maldições aí? Ou é tudo balela pra você? Você é um Andrei cético? Cara, quem sou eu? Quem sou eu hoje? Né? Acordei hoje diferente. Acredito? Não acredito. Será que isso altera a percepção da realidade? Se uma árvore cai e não tem ninguém pra escutar, ela caiu? Olha aí. E vocês acreditam, Murilo e Gabi, em maldições? Olha, eu tenho essa questão do Tutankhamon lá, que eu acho que realmente é uma maldição. E até eu acredito muito nesse viés que o Andrei deu uma pincelada mágico, sabe? Que tem ali, Egito tem muita coisa mesmo que eu não sei explicar, então eu jogo pro bololô da magia. Tudo pra saquinho da maldição. E aí entra na maldição, eu acredito. Mas tem uma coisa também que eu tava pensando quando eu tava lendo essa pauta, que é a nossa... Existe essa questão do nosso viés de confirmação, né? A gente começa a dar, sei lá, ordem pra coisas que não tem ordem. E tem uma outra coisa também que a gente tem uma noção muito ruim do que é aleatório mesmo, né? Às vezes... a gente vê que tem um padrão numa coisa e aquela coisa só tá sendo aleatória mesmo. Mas a gente quer dar esse sentido às coisas e tal. É meio da humanidade, né? Da forma que a gente entende o mundo. Mas no final das contas, pra mim é tudo um bando de aleatoriedade e é isso. Assim, filmes, eu tenho uma tendência a não acreditar. Tipo, Profecia, Exorcista, Bebê de Rosemary. Porque eu acho que daí é muito mais querer unir várias coisas que acontecem até por fora, ou coincidências, como o Murilo falou. Não sei se é porque eu trabalho com isso, daí também você acaba ficando um pouco mais cético, pode ser também. E essas envolvendo histórias, daí tipo Tutankhamon, eu já fico tipo, ok, o meu lado mais historiadora chata. Mas eu tenho uma filosofia de vida que é, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, entendeu? Então pra mim é tudo assim. Posso não acreditar, posso não crer, mas que pode existir, entendeu? Essa ali dos presidentes estadunidenses eu acho estranha pra caralho, assim, ficar, e é justamente de 20 em 20 anos. A dos 27 anos também, sabe? Eu acho, tipo, pode ser só uma coincidência? Pode. Mas são as coincidências que se combinaram, né? Se combinaram demais, né? Só sei que nada sei, entendeu? Só sei que nada sei. Eu sou meio Gabi nesse sentido. Talvez eu não acredite exatamente nessas que a gente tá citando, que a gente falou aqui. Eu acho que elas são muito envolvidas com entretenimento, se misturam muito com entretenimento, mas se existe blécio, pode existir sim maldições, entendeu? Isso aí, perfeito. Então é isso, gostaria muito de agradecer a toda essa mesa maravilhosa, você que está escutando esse podcast até o final. Você acredita em maldição? Não seja em cima do muro igual o host desse podcast e mencione a gente lá nas nossas redes sociais, o que você acha. E aquilo, não olhem para trás. Eu acho que o que chama a atenção, assim, é... Peraí que eu me perdi. Calma aí. Calma aí, me dá um segundo. Que a independência, foda, né? Você estava falando da independência do Egito. A independência, o Egito... Tá, eu retomei. O Murilo resolve depois, não tem problema. O editor que lute. Harrison, que ganhou a presidência com o slogan... Caralho, aí você vai me fuder, né, Jay? Tippecanoe and Tyler 2. Agora você vai se ferrar. Tippecanoe and Tyler 2. Tippecanoe... É a maldição. Tippecanoe and... Consegui falar. Agora você se fodeu. Vai ter diarreia o final de semana inteiro. Não me fudi não, porque a Ira me interrompeu 50 vezes antes de eu terminar. Não, calma aí. Tippecanoe and Tyler 2, que fazia referência a um papel na Os nenenzinhos, queridinhos, que inclusive está no livro O Melhor Terror dos Anos 90, o Corvo, né? Sim. Que, pô, maldição e acidente real, né? É.
Pois é, né? A gente tem a história... A O história... Andrei cagou porque a gente acabou de falar, né? Tipo, a gente quando ele... Pois é, né? Próximo, pá! Ele nem sabe do que a gente tá falando, Gabi. Não leu o nosso livro? Não leu. Ele não assiste os filmes, ele não lê o livro. Porra. Não assiste. É isso, Gabi. É eu vou isso. dizer que eu li o livro só o artigo da Ira. Porque eu falei, pô, a Ira, que eu conheço essa... Não eu conheço quero essa apanhar, autora. né? Redes sociais, o que você acha? E é isso. Ósculo no bode. Não, eu ia mandar um ósculo no bode mesmo. Teve um ouvinte que mandou uma mensagem que ele achava que ósculo no bode era, na verdade, a gente falando ó-os-cu do bode. Caraca. O que não deixa de ser razão. Não tem nenhuma razão. Porque ósculo não é isso, né? Ósculo profano é outra coisa. Coloca no Google ósculo profano aí, ouvinte. Não, mas quando vocês falavam ósculo no bode, vocês sempre levantavam no início do programa, durante um bom tempo, vocês brincavam com o bonequinho, vocês davam um beijo no cu do bode. Muito isso. Não, mas isso é o significado do ósculo profano, Ira. É como os inquisidores medievais falavam que viam, né, os sabás, né, com as bruxas, afirmando o pacto satânico, dando um caloroso beijo de língua no ânus de um gato ou de um bode. É isso. Sim, por isso mesmo, isso mesmo. Olha o extra aí, olha o extra. Olha o extra saindo. Ué, pois é, eu tô tentando encerrar aqui. Não tá me deixando. A maldição do Murilo nunca mais sair desse programa. Cara, eu tenho um pesadelo. Antes da gente encerrar, eu tenho que contar uma maldição, olha só. Caralho, não vou encerrar mesmo esse programa. Vai, Ira. Meu aniversário, aí eu fui fazer um rolê com umas amigas, a gente alugou uma casa aqui, perto do Pico de Jaraguá. Tá perto de casa? E aí... então fui saber que era perto da sua casa, não sabia que você morava lá. E aí, o Ronaldo... né? O boy da Debs, que grava aqui com a gente, que trampa aqui com a gente, ele foi dar uma carona pra Debs. E aí eu falei pra ele, tem umas pessoas, tem umas outras amigas chegando de trem, pega lá, tal, enfim. Eu só sei que, tipo assim, ele entrou num looping, né? Nós chamamos de Noite da Marmota. Né? Tipo, foi uma maldição, porque ele teve que fazer um rolê em que a gente andou naquele bairro à noite ali, Murilo, e a gente não sabia andar, mesmo com ex e tal, a gente estava andando, só que a gente entrou nos túneis ali, que a gente foi para Nárnia, e a gente ficou horas andando no mesmo lugar e a gente não saía. É sério, Murilo, E no dia seguinte de manhã, a gente viu que nós estávamos do lado do Pico do Jaraguá, da entrada, do lado. Mas na noite anterior, parecia que a gente estava numa maldição noturna e que a gente não chegava nunca no lugar, nunca. Nossa, e era muito tipo bom. 3 minutos. Ali por Jaraguá tem uns túneis meio estranhos. E eu acho que isso é história aconteceu comigo, inclusive. Você me fez lembrar disso. Tem umas passagens, uns túneis meio malucos ali, que realmente tem umas fendas temporais, umas coisas meio assim. Mas é para outro programa isso aí. mundofreak.com.br